Muito bem, então no vídeo anterior a gente tratou da definição da elipse, né, enquanto lugar geométrico, né? E para esse vídeo agora nós vamos apresentar alguns elementos da elipse, né? E na sequência também apresentamos uma razão conhecida como excentricidade, que de certa forma define quais são as cônicas em relação a essa excentricidade, trabalha com a ideia de razão entre uma distância entre os focos, uma distância entre os vértices, mas vamos lá, vamos passo a passo e aí pegamos fácil. Bom, então a elipse, vocês estão vendo aqui então o design dessa elipse que está com uma distância entre os vértices, né? A1 e A2, né? Que dá-se o nome de eixo maior, mas vamos pegar passo a passo aqui. Então, F1 e F2 são os focos, né? A distância entre F1 e F2 é chamada de distância focal, é conhecido por 2C. Então, 2C é a distância entre os focos. O O é o centro da elipse. Nem sempre se chama de O, né? Então, normalmente, você tem lá um ponto, né? Que, obviamente, é o ponto médio entre A1 e A2, B1 e B2, né? Que representa o centro da elipse. A1, A2, B1 e B2 são vértices da elipse, tá? Onde a distância, né, de A1 até A2, ou o segmento, né, A1 a A2, tem comprimento 2A, enquanto que a distância de B1 até B2 ou corresponde a 2B, né? Então nós temos aqui 2B, que é a distância entre os vértices. Então aqui já podemos dizer, então já está aqui, ó. Então o que é a distância entre A1 e A2? É chamado de eixo maior, 2A. Enquanto de B1 até B2 é chamado de eixo menor, ok? E aí observe que surge uma particularidade, né? Então a gente tem aqui distância focal, eixo maior, eixo menor, e aí surge uma particularidade que é um triângulo retângulo quando eu tenho um ponto na elipse, que nesse caso aqui coincide como um dos vértices do eixo menor, né? Então a gente tem aqui que isso aqui é a distância do meu semi-eixo menor, enquanto C é a minha semidistância focal. E aí observa-se que a distância de B2 até F2 corresponde exatamente ao semi-eixo maior, né? E obviamente daqui sai uma relação importante, onde o quadrado do semi-eixo maior é o quadrado do semi-eixo menor mais o quadrado da semidistância focal, né? Então tá aí uma propriedade bastante utilizada quando tratamos de elipse. Bom, aqui surge uma razão muito importante na definição de elipse, denominada excentricidade. Bom, então, uma importante característica da elipse é a sua excentricidade, que é definida pela relação C sobre A, ou seja, a semidistância focal dividido pelo semi-eixo maior, né? Então a gente tem aqui uma excentricidade. É óbvio que a semidistância focal é menor do que o semi-eixo maior. Então, meu epsilon aqui, né, que representa a excentricidade, está entre 0 e 1. E aí, como A e C são positivos, C menor que A, né, obviamente, então que essa razão vai estar entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0,
for o valor de epsilon, mais a elipse se aproxima de uma circunferência. Então aqui não está a grande sacada. E quando isso vai acontecer? Quando os dois focos estiverem juntos, né? Ou seja, a distância focal é zero, né? E aí, obviamente, temos a circunferência, né? Então, uma particularidade bem interessante. Quando a excentricidade vale zero, estamos diante de uma circunferência. Aqui, então, a gente tem distância focal, né? Veja que a elipse está na vertical, né? Mas o que interessa aqui é a excentricidade. Então, a excentricidade aqui vale 0,4. Aqui veja que os focos já se afastaram do centro da elipse, então vale 0,6. Então, quanto mais próximos os focos estiverem dos vértices, então continua sendo uma elipse. Mas quando os focos assumem os vértices da elipse, já não temos mais a representação da elipse, tá certo? Então essa característica da excentricidade, ela acaba sendo muito importante. Inclusive é ela que vai definir, né, quando é circunferência, quando é elipse, né? E veremos na próxima. Já estudamos parábola, então no caso da parábola a excentricidade vale 1, e nas próximas aulas que estudaremos hipérbole, vamos observar que a excentricidade ela é maior que 1. Mas o que interessa nessa aula é a elipse. Tá certo? Então, tá aí um videozinho, né, que trata dos elementos da elipse, nessa relação de eixo maior, eixo menor, distância focal, né, a propriedade, né, e a excentricidade. No próximo vídeo vamos tratar aí da dedução da equação da elipse. Beleza? Até mais.